Momento Edificação. Uma palavra de vida. Graça e paz. Deus tem um plano para a sua vida. Vejam só, queridos, eu queria ler um texto em que o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Gálata, ele traz na sua carta, no capítulo 1, versículos 6 a 8, a seguinte expressão. Vejam só: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Gálatas, ele tem uma expressão muito forte, porque, como ele disse no capítulo 3, ele diz: irmãos, vocês Gálatas começaram no Espírito e agora estão terminando na carne. Então é uma carta onde ele dá uma sacudida, e justamente porque havia penetrado no meio dos irmãos da igreja justamente um evangelho diferente. Não muito diferente dos dias de hoje, queridos, que hoje as pessoas estão vivendo um evangelho ou procurando viver um evangelho diferente daquilo que a igreja primitiva viveu. O evangelho da facilidade, o evangelho da prosperidade, o evangelho do toma lá da cá, o evangelho de tantas coisas que se vive hoje na vida. Nós temos aí, né, várias pessoas expressando, né, fazendo as suas expressões de evangelho, ou usando o evangelho para fazer os seus crescimentos. A maior parte dos cristãos, queridos contemporâneos, não compreende bem a sua vocação, o seu chamado, e aí se perde na sua vida. São anos e anos vivendo na igreja, mas ainda não entenderam o propósito da sua fé, o compromisso da sua fé. E isso nós precisamos entender o significado de nós vivenciarmos a vida em Cristo Jesus. Essa pode ser a sua situação, pode ser a minha situação, pode ser a nossa. Se nós não voltarmos para Cristo ou tivermos vivendo um evangelho que não seja o evangelho do Senhor, as boas novas têm que ser as boas novas de salvação, né? As boas novas de Cristo. Aquilo que o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, no capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio as boas novas começaram a ser anunciadas. As boas novas verdadeiras. Jesus Cristo é a boa nova, é o Evangelho vivo e eterno, o Evangelho que molda e restaura, o Evangelho que dá vida a todo aquele que crê. As pessoas estão vivendo um evangelho diferente, que não é o de Cristo. Então, a minha pergunta é: você está seguro do plano eterno de Deus para a sua vida? Porque Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para cada um de nós. Mergulhe você, queridos, profundamente em uma relação com Cristo, em uma vida com Cristo, em um relacionamento com Cristo. Estude as escrituras sagradas, espalhe a fé, a esperança, o amor que emana do Evangelho do Senhor, das boas novas de salvação. É isso que Paulo estava falando aos irmãos de Gálatas, e chamando a atenção deles para que eles vivessem o Evangelho verdadeiro e não um outro Evangelho, ao ponto dele dizer que seja amaldiçoado, né, quem pregar um outro Evangelho, até mesmo se for os anjos, ou até mim mesmo, como ele disse, se pregar um outro evangelho, seja amaldiçoado. Nós só temos um evangelho de vida e de vida eterna, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus tem obras maravilhosas para realizar em sua vida, mas para isso precisa de você crer no evangelho, crer no plano de Deus para a sua vida, no nome de Jesus.